Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli. Olá, Celso Bissoli, boa tarde para você, bem-vindo por aqui. Obrigado, boa tarde, Johnny, boa tarde a todos. Celso, esse ano a gente viu o dólar aí despencando, né, em relação ao real, uma queda de mais de 10% ao longo do ano. O que a gente pode explicar aí sobre isso, né, sobre essa queda e como é que isso impacta na nossa vida aqui no Brasil, que temos outra moeda, enfim? Bom, Johnny, essa variação do dólar, claro que causou muito tumulto ao longo desse ano, mas também trouxe alguns benefícios aqui para nós no Brasil, né? Realmente, ao longo desse ano, como você bem observou, o dólar caiu mais de 10%, né? Pouco mais de 11% ao longo desse ano. Foi um recuo importante, né? Lá no início do ano, o dólar chegou a R$ 6,16, hoje está fechando em R$ 5,52, né? Então uma diferença importante, e claro que a gente teve uma combinação de fatores externos e internos que foram significativos. Quando a gente está falando do cenário internacional, o fator mais importante, claro, se refere à economia norte-americana propriamente dita, né? Especialmente esse movimento do tarifaço que o Donald Trump implementou, né? Com aquele objetivo explícito de tentar reduzir a dívida americana e iniciar um processo de reindustrialização do país, né? Porque a ideia dele é que com esse tarifaço haveria uma desvalorização do dólar, né, e isso atrairia investimentos para a economia norte-americana, né? Basicamente, a ideia é que essas taxas iriam substituir a Ásia pelos Estados Unidos como um destino das matérias-primas para os bens industrializados, né? Fruto dessa política de América em primeiro lugar, né? Mudar um pouco aquilo que vinha acontecendo no mundo já desde os anos 70, quando a China iniciou umas políticas fortes para o setor industrial e acabou assumindo o protagonismo de potência nessa área e se abriu para o comércio internacional. E aí o Donald Trump compartilha a visão que algumas poucas pessoas lá têm, né, de reverter esse processo. Então, na prática, além dessa relação desse tarifaço acabar prejudicando diretamente a balança comercial dos Estados Unidos, a implementação desse tarifaço acabou aumentando muito a incerteza em relação aos rumos da economia americana, e aí, claro, os investidores passam a repensar os seus investimentos em dólar, e isso acabou aumentando a pressão de venda de dólar, o que fez com que a cotação dessa moeda caísse um pouco, né? Se a gente olhar, inclusive, reservas internacionais feitas em dólar pelos bancos centrais dos diversos países, isso vem caindo ao longo do tempo. Em 2025, de todas as reservas internacionais, que somam mais de 12 trilhões de dólares, né, 57% estavam em dólares. Se a gente voltar 10 anos atrás, era mais de 65%, ou seja, isso tem caído. Ao mesmo tempo, Johnny, a gente, claro, ficou acompanhando muito o trabalho do Banco Central americano, que no início do governo Trump tinha a expectativa de que lá eles iriam iniciar um corte mais rápido, mais acelerado da taxa de juros, mas aí com o tarifaço veio uma pressão inflacionária, né? A inflação aumentou um pouco, claro, para os padrões americanos, e isso fez com que o Banco Central deles retardasse um pouco o início do corte de juros. Na verdade, o primeiro corte de juros lá nos Estados Unidos foi acontecer só em setembro desse ano, quando eles cortaram a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, né? A inflação deles está acima da meta, né? A meta deles é de 2% ao ano, está hoje entre 2,7% e 2,9% ao ano, e aí o Banco Central começou esse movimento e reduziu a taxa de juros hoje para esse patamar entre 3,5% e 3,75% ao ano. E aí, claro, quando o Banco Central americano diminui a taxa de juros, na prática ele está reduzindo o rendimento dos títulos públicos, né, que são vistos pelo mundo todo como investimentos muito seguros, e isso acaba fazendo com que os investidores busquem algumas aplicações mais rentáveis, especialmente em mercados mais emergentes, e aqui no Brasil a gente acaba se beneficiando, e a gente vem para o cenário interno, porque
com uma taxa de 15% ao ano, né, isso torna essas aplicações financeiras aqui no Brasil muito interessantes. A gente tem uma das maiores taxas reais do mundo, né, quando a gente desconta dessa taxa de juros a inflação, então isso acaba atraindo muitos recursos para a nossa economia ou, na pior das hipóteses, impede que alguns desses recursos saiam. Então, essa queda do dólar para a gente foi importante porque também ajudou o Brasil a controlar a inflação justamente vinda daqueles produtos que são importados. Então, hoje, a gente fechando 2025 dentro da meta, isso, claro, é em parte como resultado dessa política monetária mais restritiva que o Brasil vem adotando, mas também como um resultado dessa queda do dólar. Então isso foi importante para que a gente conseguisse fechar esse ano dentro da meta, né? Dentro do intervalo da meta de até 4,5% ao ano. Então, isso foi positivo aqui para o Brasil, e olhando o cenário interno, sempre existe essa preocupação sobre as contas públicas, né? Todo mundo iniciou esse ano muito preocupado com essa situação, embora ao longo desse ano ela não tenha mudado muito, mas pelo menos algumas medidas tomadas têm mostrado uma certa consistência do governo em relação a essa questão, né? A gente tem previsões para o ano que vem de melhora na arrecadação, melhora nas receitas, uma redução das estimativas de despesa para o ano que vem. Então isso é um ponto positivo. Então todo esse cenário externo e interno acabam ajudando a gente a entender por que houve essa redução do dólar. Johnny. Muito obrigado, tá, Celso, por mais esse comentário aqui, nosso último comentário de 2025. Obrigado pela contribuição aí ao longo desse ano, viu? Feliz ano novo para você, para sua família toda. Eu que agradeço, Johnny. Um abraço a todos e um feliz 2026 para todo mundo.